Os oceanos já foram dominados por criaturas que fariam qualquer tubarão moderno parecer inofensivo. Alguns desses monstros eram tão grandes e violentos que não existia fuga. Baleias e tubarões atuais não chegariam nem perto desses animais. Nunca sabemos o que podemos encontrar nas profundezas do oceano. Um mundo totalmente misterioso e inexplorado. Esses são os monstros pré-históricos aquáticos que governaram os mares antes da humanidade. Então, sem mais delongas, vamos para os animais. Mosasauro. O mosasauro não era apenas grande, ele era o predador supremo dos oceanos pré-históricos. Esse monstro viveu entre 70 e 66 milhões de anos atrás, no final da era dos dinossauros. Enquanto criaturas gigantes dominavam a Terra, o mosasauro reinava absoluto nos mares. Ele podia chegar a 15 metros de comprimento, praticamente o tamanho de um ônibus articulado inteiro. Se ele nadasse ao lado de um prédio, ocuparia facilmente o espaço de 4 a 5 andares. Seu peso passava das 14 toneladas, o equivalente a 2 caminhões totalmente carregados. Mas o mais assustador é que ele não era lento. Seu corpo era musculoso, hidrodinâmico e feito para perseguições rápidas. Diferente dos tubarões modernos, o mosasauro possuía mandíbulas flexíveis, capazes de se abrir muito mais do que o normal. Isso permitia engolir presas grandes de uma só vez. Ele atacava em emboscadas, vindo de baixo, usando a escuridão do oceano como cobertura. Muitas vezes a presa só percebia o ataque quando já era tarde demais. Durante milhões de anos, o mosasauro foi o verdadeiro rei dos mares. Nada competia com ele. Dunkleosteus. O Dunkleosteus parecia um peixe comum, até você olhar para a cabeça. Ele viveu há mais de 360 milhões de anos, quando os oceanos eram praticamente um campo de batalha. Esse animal podia chegar a cerca de 8 metros de comprimento, o tamanho de um ônibus pequeno. O peso estimado passava facilmente de 1 tonelada. Mas o mais assustador não era o tamanho, era a boca. O Dunkleosteus não tinha dentes. Ele tinha lâminas ósseas que funcionavam como uma guilhotina viva. A mordida dele era poderosa o suficiente para esmagar ossos e armaduras naturais de outros animais. Imagine estar no oceano primitivo e ver essa coisa se aproximando lentamente, blindada, pesada, sem precisar ser rápida. Quando ele fechava a boca, a luta acabava ali. E isso era só o começo do terror nos mares pré-históricos. Elasmosaurus. O Elasmosaurus parece um erro da natureza. Ele viveu cerca de 80 milhões de anos atrás e tinha uma aparência completamente fora do padrão. O corpo não era tão grande, mas o pescoço era absurdo. No total, ele podia alcançar 14 metros de comprimento, quase o tamanho de um ônibus urbano inteiro. Mais da metade desse comprimento era só pescoço, um pescoço tão longo que funcionava como uma armadilha móvel. Ele podia manter o corpo escondido e atacar peixes à distância, sem ser percebido. Agora, imagine estar nadando e ver algo se movendo à sua frente. Não um corpo inteiro, mas um pescoço surgindo lentamente, como uma serpente gigante submarina. Ele não era o mais agressivo da lista, mas com certeza era um dos mais perturbadores de se encontrar. Liopleurodon. Agora o oceano começa a ficar realmente perigoso. O Liopleurodon viveu há cerca de 160 milhões de anos e era um predador feito para matar. Ele podia atingir entre 7 e 7 metros de comprimento, algo próximo ao tamanho de um caminhão médio. O peso estimado passava facilmente de 1,5 tonelada, mas, diferente de animais gigantes e lentos, ele era rápido, muito rápido. O corpo era compacto, musculoso, feito para explosões de velocidade. A mandíbula era enorme, cheia de dentes longos e afiados, capazes de atravessar carne e ossos. Imagine estar no oceano e sentir a água se mover de forma estranha. Antes mesmo de entender o que está acontecendo, o ataque já havia terminado. O Liopleurodon não perseguia por muito tempo. Ele atacava de surpresa, sem aviso, sem chance de reação. E o mais assustador, ainda existiam predadores maiores do que ele, Chifactinus.
O Schifactinus parecia apenas um peixe grande, até você entender o comportamento dele. Ele viveu há cerca de 90 milhões de anos e podia chegar a 6 metros de comprimento, o tamanho de um carro esticado. O diferencial desse animal não era só o tamanho, era a agressividade. Ele engolia suas presas inteiras, sem mastigar. Existem fósseis reais onde um Schifactinus foi encontrado com outro peixe gigante ainda dentro do estômago. Ele literalmente morreu porque tentou comer algo grande demais. Imagine um predador tão agressivo que morre pela própria missão. Mesmo assim, ele continuava sendo apenas mais um problema, perto do que ainda estava por vir. Megalodon. O Megalodon foi o maior tubarão que já existiu e provavelmente o predador mais assustador da história dos oceanos. Ele viveu entre 23 e 3 milhões de anos, muito depois dos dinossauros. Isso significa que o planeta já parecia bastante com o atual, só que infinitamente mais perigoso. O Megalodon podia ultrapassar os 18 metros de comprimento, maior que um ônibus urbano. Sua boca aberta tinha quase 3 metros de altura, grande o suficiente para engolir um carro inteiro. O peso estimado chegava a 60 toneladas, o equivalente a um pequeno avião. E mesmo com esse tamanho absurdo, ele era extremamente rápido. A mordida do Megalodon é estimada em mais de 40 mil newtons, forte o suficiente para quebrar ossos de baleias adultas com facilidade. Fósseis mostram marcas de dentes gigantes em ossos de presas enormes. Ele caçava baleias adultas, atacando nadadeiras e cauda primeiro, para imobilizar a vítima. Depois, voltava para o golpe final. Se esse animal ainda existisse hoje, o oceano simplesmente não seria um lugar seguro para os humanos. O Megalodon não era um tubarão, era um desastre natural vivo. Esses foram alguns dos maiores monstros pré-históricos aquáticos que já existiram. Mas se os mares já foram assim, imagina o que dominava os céus. Se você quer ver os monstros pré-históricos voadores, se inscreve no canal, porque essa série ainda está longe de acabar.